Então vamos lá começar, né? Nosso tema de hoje é como fazer seu bebê dormir a noite inteira em 3 passos simples, sem nenhum método milagroso, mágico, mas com 3 ajustes simples que realmente vão fazer toda a diferença na qualidade do sono do bebê de você. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: não tenha dúvida de que o seu bebê é capaz de dormir a noite inteira, que é capaz de dormir bem em qualquer lugar. Tá? Tem mães que acham, se eu tivesse a sorte, porque a filha de fulano dorme em qualquer lugar, né? Ela consegue sair, não tem problema. Eu não, tenho que ficar presa de dentro de casa garantindo soneca. Tá? Então, meu bebê não dorme de jeito nenhum. Ele acho que ele não gosta de dormir mesmo, não. Eu já fiz de tudo e ele não dorme. Essa sensação de que eu já fiz de tudo, meu bebê não dorme, o problema é o meu bebê que não gosta de dormir, ou sou eu que não consigo. É uma sensação muito comum, mas ela não é real, tá? Eu trouxe até esse comentário que eu recebi ontem no Instagram. Que a moça colocou: sinceramente, já li milhares de conteúdo, nenhum método me ajudou. Minha filha tem 7 meses, adormece somente no peito. E há uns 2 meses só dorme no meu colo. Impossível largar no berço ou cama ou em qualquer lugar. Ela não quis bico, né? Que é a chupeta, alguns lugares chamam de bico, nem naninha, nem paninho. Quero ver alguém me ajudar nessa. Sinceramente, eu já desisti. Ela colocou isso no post onde eu falava de algumas coisas para ajudar a prolongar o sono da criança. E ela falou: eu já fiz tudo isso e não resolveu, tá? Mas é importante a gente entender uma coisa, tá? Não basta a gente preparar o ambiente, não sei o que, para dar, que era o que eu estava falando no post, tá? Se não tiver algumas condições adequadas para esse organismo dormir, tá? Então, é preciso que o organismo do bebê esteja em condições adequadas para isso. Como, Chile? Com o metabolismo ajustado. Então, o metabolismo tem que estar ajustado. A produção hormonal, que é o que vai segurar esse sono, tem que estar equilibrada. Se esse bebê não está nessas condições, nenhum método vai funcionar mesmo, tá? Nenhum método que prometa que vai te ajudar a fazer o seu bebê dormir vai ajudar. Nada vai funcionar. Porque esse sisteminha, esse corpinho, não tem as condições mínimas para dormir. Essa dieta seria PRN também, menos de 15 dias desde o nascimento, tá? Nossa, esse comentário parece minha bebê. Tá vendo, Carolina? Não é só você, tá? Mas não é real. Essa mamãe está equivocada, mas eu entendo ela, porque é o desespero, né? Eu já tentei de tudo, não funciona, então não tem jeito mesmo. Ninguém pode me ajudar mais. Mas não é verdade. Não funcionou porque provavelmente olhou alguns itens e o mais importante não olhou. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, não é sobre fazer o bebê dormir. Eu coloquei essa frase aí. Por quê? Porque a maioria dos métodos aí convencionais, que provavelmente foi o que ela olhou, ensinam a como fazer o bebê dormir. E eu sempre falo, a gente não precisa ensinar o bebê a fazer dormir, né? Porque o bebê já nasce sabendo dormir, gente. Hoje em dia nós temos aí ultrassons modernos aí que a gente vê totalmente a cara do bebê, a gente consegue ver o rosto do bebê antes dele sair da barriga até, que mostra o bebê dormindo na barriga. Ele já sabe dormir. Qual é o problema? O bebê não consegue adormecer. Muitas vezes ele tem dificuldade para adormecer. Ou quando dorme, tem dificuldade de manter esse sono. Por quê? Porque ele vem ao mundo com esses sistemas desequilibrados, vem desajustados. E aí sim, tem uns que vão se ajustar mais rapidamente, outros vão demorar mais. Isso vai depender muito de como a mamãe ajuda ele nesse processo de condução. Então, uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que não é sobre fazer o bebê dormir, mas é sim dar todas as condições para que ele durma naturalmente, para que o corpinho dele faça esse trabalho. Então, a gente tem que dar essas condições. E aí eu coloquei aqui na imagem as condições que a gente precisa para que o bebê durma, ou para que um ser humano durma, porque na verdade todos nós precisamos disso, tá? Então, quais são as condições e quais são as que normalmente as mamães trabalham e ficam com essa sensação que tentaram de tudo. Então, uma coisa muito comum que a gente vê é fazer o ajuste do ambiente, né? É normal, você vê lá, o pessoal fala, tem que colocar ruído branco, coloca chuedo, a luz amarela, que tá uma febre agora, a fama da luz amarela, e eu nem uso luz amarela, a gente ajusta sem luz amarela. Uma luz amarela, eu falo que normalmente eu só uso o pessoal que eu atendo na Europa, né? Porque eles têm um problema lá, uma questão de não ter o sol que nós temos, nós somos um país tropical. Então, com os europeus, o pessoal que eu atendo lá na França, não sei o que, normalmente eu uso a luz amarela. Mas aqui para o Brasil, acho que nem tem necessidade. Mas virou uma febre. Você vê muita gente usando luz amarela, cortina blackout, faz tudo isso, o bebê não dormiu. Aí falam, sabe por quê? Porque está faltando você ajustar a rotina. Aí vem aqui para esse canto. Aí faz uma rotina cheia de horários rígidos, de sonecas, não sei o quê, tudo por horário rígido. Parece que a gente está trabalhando com uma máquina. Eu sempre falo que bebê não é robô. A gente cria bebês, não robôs. Então não tem como a gente ficar tentando tabelar e ajustar eles naqueles horáriozinhos muito rígidos, tá?
E aí falam, olha, sabe por que que não está funcionando sua rotina? Porque você não está seguindo a janela de sono. Aí lá vai a mãe, pega a tabela de janela de sono, não funciona. Aí ela fala, nossa, já tentei isso, já tentei a rotina, já tentei janela de sono. Aí falam para ela, mas sabe qual é o problema? É um comportamento, né? Está aqui na questão comportamental. É porque ele tem uma associação de sono, é porque ele só dorme mamando, é porque ele só dorme balançando. Você tem que fazer essas desassociações. Ou você tem que desmamar ele na madrugada. Ele acorda várias vezes na madrugada querendo mamar, porque ele tem a associação dos seios, você tem que desmamar. O outro fala, não, é só você dar chupeta. Outro fala da mamadeira, né? Faz o desmame da mamadeira, né? Põe uma naninha, como ela falou, não pegou pelinho, não pegou bico, não sei o quê. Porque tá tentando tudo isso aqui, ó. Aí os outros falam, bola de pilates. O meu só foi com bola de pilates. Aí você põe bola de pilates e não dá certo também no seu. E aí fala, pronto, acabou. Já tentei de tudo, né? Já fiz o ambiente, já fiz a rotina, já fiz janela de sono, já tentei desassociação, não funciona. E aí rodou só essas beiradas aqui, ó. E olha o que ficou faltando. Todo esse meio. Não mexeu na questão hormonal, não mexeu no sensorial, não mexeu no emocional, não mexeu no alimentar, não mexeu nada disso. E aí fica com essa sensação de que já fez tudo. E não fez. Não fez nem metade do serviço, na verdade. Porque o principal é isso aqui. Mas, Chile, se isso é tão principal, por que que a maioria dos cursos a gente não ouve falar disso? Porque isso aqui é muito pessoal. Então, para mexer nisso, tem que olhar o bebê. Se você pega modelo pronto, né, coisa gravada, que não olha, eles só vão mexer nisso aqui mesmo. Isso aqui não tem como, isso aqui tem que olhar um por um. E é por isso que eu convido você agora a prestar atenção nesses 3 passos, porque você vai ter que fazer esse ajuste não em cima de tabela, nem vou dar nenhuma tabela para você, tá? Mas através da observação do seu bebê. É entender, olhar o seu bebê, e aí sim você vai ajustar, mexer nesse miolo, e aí as coisas vão começar a funcionar. Tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. Esses 3 passos é para ajustar isso aqui. Vocês vão ver que eu nem vou abordar isso aqui, porque eu sei que a maioria de vocês já está careca de ver isso aqui. Isso é que vocês acham tudo quanto é canto, tá? Então, vamos mexer nisso aqui, nesse miolo aqui. Vamos lá. Primeiro passo, ajustar os sistemas reguladores do sono. Fecha a porta aí. Quais são esses sistemas, Shirley? Ó, coloquei aqui na imagem para facilitar para vocês. Esses 3 sistemas. O primeiro sistema é o sistema hormonal. Lembra que eu falei que se não tiver hormônio não tem condição? Ninguém dorme. Primeiro sistema, sistema hormonal. Como é que a gente faz isso, Chile? A gente tem que ajustar esse sistema hormonal para que ele funcione da seguinte maneira. Por isso que eu coloquei aqui esse interruptor, faltou a palavra, esse interruptor. Porque esse sistema, ele funciona com esses 2 hormônios, cortisol e melatonina. Um vai ligar a criança, ou nos liga para ficar durante o dia ativos, e o outro vai desligar, que é a melatonina. Então, nós precisamos ajustar esse sistema para que ele ligue na hora certa e desligue na hora certa. E o segundo sistema é o sistema da pressão do sono. É esse sistema que nos avisa que é a hora de dormir, tá? Ok, independente da idade, todos nós temos esses 2 sistemas. E qual é o segredo? O segredo é quando nós temos pressão de sono e nós temos hormônios, o ser humano dorme de qualquer jeito. Dorme de qualquer jeito? Como assim, Chile? De qualquer jeito mesmo, gente. Vocês já ouviram falar de gente? Coloca aí no chat. Vocês já ouviram falar de gente que dorme de pé, segurando no ônibus, né? De pé, segurando no ônibus. Já ouviu falar de gente que dorme no volante? Né? Aí estava dirigindo e dormiu? Por que que essas coisas acontecem? Porque essa pessoa está com bastante hormônio no sangue, passou da hora de dormir, está com bastante pressão de sono, juntou os 2, essa pessoa apaga. Tá? E o efeito é o mesmo no nosso bebê. Então, quando o seu bebê tiver bastante hormônio e tiver pressão de sono, ele vai apagar. E aí fica aquele bebezinho que vira um reloginho. Como eu tenho mães que falam, nossa, é incrível, deu a hora da Maitê, por exemplo, que a Amanda foi uma das últimas que mandou para mim isso, Maitê apaga. Então, antigamente ela tinha que ficar lá horas balançando, agora não, agora eu olho onde ela está, ela dorme. Então, às vezes está na rua, está na igreja, não sei o que, a mãe olha, a criança dormiu, porque deu horário, a criança apaga e dorme. Porque está com esses 2 sistemas regulados. A Melody falou, verdade. Verdade, não é? Não é invenção minha. O ser humano apaga, tá? Então, o que a gente vai fazer é ajustar esse sistema para que naquela horinha sagrada eles estejam ali e a criança pague, tá? Na criança ainda tem um terceiro sistema, que é o sistema da corregulação. E aí vai começar a fazer sentido para vocês. Porque a criança nasce sabendo dormir, lembra que eu falei? Mas ela não sabe adormecer. Porque para adormecer, nós precisamos de um período de
calmaria, ficar quietinhos para que o sono venha, que a gente chama isso de latência de sono. Então, a gente deita na nossa cama, né? Cada um escolhe sua posição, eu viro de lado, normalmente eu gosto de dormir de lado, e aí eu fico lá quietinha, alguns minutinhos até que o sono vem, e a gente adormece. A criança não consegue fazer isso, a criança não consegue ficar parada esperando o sono vir, ela precisa da ajuda de um adulto neste processo, para adormecer, né? E por isso que eu coloco ele, esse sistema, eu simbolizo ele como se fosse um Wi-Fi, porque os neurônios espelhos da criança vão se espelhar com o neurônio do cuidador, por isso que é importante que esse cuidador que vai colocar para dormir a mamãe, o papai, seja quem for, a vovó, seja tranquilo, para ajudar a passar essa tranquilidade e essa criança dormir mais rápido, né? Que está agitado, pulando com a criança, sacudindo para lá e para cá, a criança vai demorar mais para dormir, porque até você está agitado e ainda agita a criança. A gente tem que passar tranquilidade para essa criança. Passou tranquilidade, essa criança adormeceu, a gente pode tirar o Wi-Fi, ou seja, pode deixar no berço, sair andando, e esses dois sistemas vão segurar. Mas se esses dois estão desajustados, adivinha o que acontece? Você coloca a criança no berço, virou, a criança acorda. Se alguém já ouviu falar disso, de criança que coloca no berço assim que a mãe vira? Se alguém já passou por aí, coloquei no chat. Já ouviu falar de? Coloquei no berço, fiquei 1 hora sacudindo, a criança dormiu, botei no berço, 5, 10 minutos ela acordou. Quebrou o Wi-Fi, ela acorda imediatamente. Todos os dias a Carolina falou, meu bebê é assim. Entendeu? Por que isso? Por que acontece isso? Porque esses sistemas não estão bem alinhados. Então, aí você consegue fazer ele adormecer. Você saiu de perto, quebrou o Wi-Fi, essa criança acorda. Aí fica aquela criança que só dorme no colo, ou que só dorme em cama compartilhada. Se a mãe sair do lado da cama, acorda. Se tirar do colo, acorda. Porque é um sono que está segurando só por isso aqui. Então, quando a gente ajusta esses dois sistemas, a gente tem como segurar esse sono. Quebrou o Wi-Fi, eles dois seguram e a criança permanece dormindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar o sono da criança é ajustar esses dois sistemas. Né? Tá na cara. Ajustar esses dois sistemas, eu não consegui colocar essa criança no berço, vou conseguir que ela durma em outros lugares. Né? E aí é a mágica do negócio. Então, Shirley, como é que eu faço? É ajustar esses sistemas. Sistema hormonal, a gente ajusta com terapia de luz. À noite até que não, mas na soneca de dia é só colocar no berço que ele acorda. Sabe por quê, Giovana? Acontece isso? É muito comum, tem bebês que ficam com essa característica de um sono noturno até que fica bom, mas durante o dia não. Porque o sono diurno, ele é mais difícil mesmo que o sono noturno, tá? Porque à noite nós ficamos cerca de 75% do tempo em sono profundo. Então é mais fácil manter. E durante o dia, nós, é o contrário, nós ficamos 70, nós não, as crianças, porque nós não dormimos durante o dia, né? Nós só temos outro padrão de sono. As crianças que estão no padrão bifásico ou polifásico, que é o bebê de 0 a 3 meses, eles têm esse sono mais superficial. Durante o dia, a maior parte do sono é leve. Então, realmente fica mais difícil manter esse sono, principalmente se você não está com os hormônios bem ajustados. Aí vai acordar fácil, mesmo. Por isso que tem bebê que à noite dorme no berço e durante o dia só dorme no colo. Mas quando você segue a rotina, o bebê não quer. Faça a rotina normalmente, mas às vezes a soneca sai 10 minutos e às vezes nem sai, meu bebê. Porque não é sua rotina. Não sei se você entrou agora, acabei de falar lá no slide anterior, que não é sua rotina. Quando você, eu faço a rotina, você está mexendo em um canto só. Que é isso aqui. Estou mexendo nesse pilar. Estou mexendo nisso. Faço rotina e meu bebê não dorme. É? E aqui, cadê o resto? Cadê o hormonal dessa criança? Cadê o sensorial? Cadê o emocional? Não tem, né? Então, não é só fazer rotina. Por aqui, bebê de 8 meses, a segunda soneca quase não sai. A primeira é um relógio. Porque a primeira, a gente tem um fator que ajuda, tá? Não é só o bebê, todo ser humano tem. Tem um fator no nosso organismo que chama zona de manutenção. A zona de manutenção são períodos do dia onde o ser humano está mais propício a adormecer, tá? A gente fica mais sonolentos. E uma delas é na parte da manhã, nas primeiras 2 horas depois que a gente acorda. Então, a maioria dos adultos não dorme, né? Mas muitos adultos sentem esse efeito de zona de manutenção, ficam mais moles, né? Levanta da cama, mas fica mais meio preguiçoso, a gente demora um pouco para entrar no ritmo. Esse é o efeito da zona de manutenção. Então, essa zona de manutenção ajuda a fazer essa soneca. E a segunda, Julia? A segunda não tem mais zona de manutenção, né? Então, vai ser mais difícil, porque não tem uma zona de manutenção para ajudar. A minha maior dificuldade é à noite, principalmente na madrugada. E aí, isso aqui faz toda uma diferença mais ainda, tá? Porque a gente precisa ter hormônios para segurar as sonecas, mas uma soneca dura a gente no máximo 2 horas. A soneca não vai fazer mais que isso. E o sono noturno? 10, 11, 12 horas. Então, se não tem hormônio, vai fazer muito mais diferença ainda durante a noite, com certeza, para segurar um sono mais longo, né?
Então, se você está com um bebê que acorda muitas vezes na madrugada, presta atenção no próximo passo, porque é ele que vai resolver a sua questão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Dura manter tudo isso com a privação de sono. Não é tudo isso, porque são poucos passos. Você vai ver que são apenas 3 passos que você vai fazer durante o dia, não durante a madrugada. Então, a primeira coisa é a terapia de luz. Essa criança tem que ter um horário para ver a luz pela manhã e tem que ter um horário para ver a escuridão à noite, né? Normalmente, para agilizar esse processo. Eu aconselho sempre as mães a usarem as luzes quentes, no final da tarde, né? Luz laranja, luz vermelha, Chile, como que eu uso? É só ligar na hora certa. Que hora certa, Chico? De acordo com o horário natural do bebê. Então, não tem hora certa. Tem a hora certa para o seu bebê. E para isso você vai precisar descobrir esse horário. Eu vou te mostrar no próximo slide como fazer isso, tá? E outra coisa é garantir as sonecas bem distribuídas. E aí é que entra as mamães e falam, ah, faço rotina, não sei o quê. Mas se você faz a rotina com tabela de janela de sono e tenta colocar as sonecas sempre com a mesma duração, tem mãe que fala, meu bebê só faz soneca de 40 minutos, não sei o quê, para. Ai, meu bebê não faz soneca, só faz, não, é uma briga fazer uma soneca de 1 hora. Porque quer que todas as sonecas sejam iguais, né? E não é assim. E se você tentar alongar todas as sonecas, você vai ter dificuldade, vai lutar em todas as sonecas. E se você não alonga nenhuma, elas vão ficar todas curtas. Então, não é questão de tentar igualar a duração das sonecas. Tá? As sonecas elas não precisam ser iguais. Elas não precisam ter a mesma janela de sono. Aliás, elas nem têm, é até antinatural isso. A soneca não tem que ter. As janelas têm que ser diferentes ao longo do dia. A primeira janela ela vai ser menor por conta do efeito da zona de manutenção. A segunda vai ser um pouco maior, porque precisa juntar mais pressão de sono para segurar o tal do sonecão que eu falo, que é a soneca mais principal do dia, mais próxima do meio-dia. Vai precisar juntar mais pressão de sono. E a última tem que ser a maior de todas. Por quê? Porque precisa juntar mais pressão de sono ainda para segurar o sono noturno, que é maior ainda do que o sonecão. E aí eu vejo muita gente se baralhando nisso daí, as mães querendo fazer janelas de sono tudo igualzinha, querendo que a janela de sono no final do dia seja de 2 horas, porque viu na tabela, e é uma janela que a gente precisa que seja maior para juntar a pressão de sono. E ficam lá se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. E tem bebê que não, que chega no final do dia, a janela está super pequena. Por quê? Ah, eu vi que era 2 horas, mas meu bebê não aguenta ficar 2 horas. Por que que ele está com a sua janela tão pequena? Porque ele não fez soneca de qualidade ao longo do dia. Então, a questão é você distribuir bem essas sonecas, tá? Não é sobre duração, não é sobre intervalo de janela, mas é como ela é distribuída ao longo do dia. E aí, para facilitar para vocês, eu trouxe esse desenho de como distribuir as sonecas. A última tem que ser maior? Sim. Não a duração da última soneca. Normalmente, a última soneca é curta, mas a janela, a última janela tem que ser maior. Meu bebê estava acordando só uma vez, agora de 3 a 4 vezes. Seria por causa do salto? Não necessariamente, até porque os saltos, tudo vai para quanto saltos. Saltos pouco impactam, mesmo e quando eles impactam é por um período muito curto, 3, 4, 5 dias, um período muito curto. Normalmente é porque mudou alguma coisa na necessidade de sono da criança, passou por uma que a gente chama de transição de sono, a necessidade de sono mudou, né? A distribuição dessas sonecas tem que mudar, a distribuição de horário das refeições e de mamadas tem que mudar também, porque tudo isso afeta o metabolismo. E a mamãe fala, não mudei nada da rotina. Minha rotina está boa do mesmo jeito, só que agora ele não dorme mais. Por quê? Porque não mudou a rotina. Correta é que tinha que ter mudado. E não mudou. E isso é muito comum, por quê? Porque as pessoas e fazem isso na melhor das intenções. A mamãe faz isso com dedicação. Não é por não ter dedicação, ao contrário, é por dedicação. Ela olha e fala, não, a rotina é essa, estava funcionando, eu tenho que manter, ela se esforça, só que ela olha tanto para o modelo de rotina que ela esquece de olhar para o bebê e a necessidade do bebê. E a necessidade mudou. E aí continua a mesma rotina, só que a qualidade só não muda. Tá? A gente tem que sempre olhar para o bebê. Então, como você vai distribuir as sonecas? Mais ou menos nesse padrão, tá? Um bebê de 4 sonecas, uma mais curta, outra mediana, outra mais curta. Um bebê de 3 sonecas, uma mais curta de manhã, uma longa, que é o sonecão, e uma mais curta à tarde. Duas sonecas. Duas sonecas normalmente tem esses 2 padrões. Tem bebês que fazem uma mais curtinha, na metade da manhã, e aí depois almoça, não sei o quê, depois do almoço faz aquele sonecão. Tem outros bebês que não, né? Tem outros bebês que fazem na parte da manhã, e aí no final da tarde ele faz só a curtinha. As duas maneiras funcionam. Depois o bebê que faz uma única soneca, que tem que fazer uma grande soneca, né? Mais ou menos na metade do dia, né? Então, de que a gente considera mais ou menos metade do dia.
O mais importante é isso, tá? Não é se preocupar com o tamanho de janela, mas distribuir essas sonecas desse jeito. Como é que eu faço isso, Shirley? Olha para o seu bebê. E ele vai dar essas respostas, né? Como que vai ser esse horário de ver a luz? Que hora que eu vou ter que escurecer? Né? Como que eu vou distribuir essas sonecas? Olha para o seu bebê. Então, eu sempre convido minhas mentoradas, inclusive quem tem o meu livro, deve ter visto que no meu livro tem essa tabela aqui, tá? Não é uma tabela com horário pronto, é uma tabela para te ajudar a fazer o mapeamento do seu bebê. E aí você vai anotar o horário que ele acordou, o horário de cada soneca, o horário que ele dormiu naquele dia, os horários que ele mamou, os horários que ele teve despertar de madrugada. Para quê, Chile? Para depois você comparar. Ah, esse dia ele teve menos despertar. Nossa, esse aqui teve um monte. Deixa eu ver, o que aconteceu nesse dia? Quantas vezes ele mamou? Quais são as sonecas que ele fez? Qual foi os horários? E aí você consegue enxergando um padrãozinho de que realmente ele fica melhor quando ele dorme nesse horário, ele dormiu nessa duração. Aí o negócio começa a funcionar. Como saber a necessidade do seu bebê? Fazendo essa planilha. Fazendo, ai, obrigada, a Mary falou que tem meu livro digital. E tem essa daí, é uma das coisas que eu falo, tá? Então, como é que eu sei? Piano, amiga, tá? Ah, esse dia ele fez 2 sonecas, deixa eu ver como foi a noite. Ah, nesse dia fez 3. Nossa, o dia que ele faz 3 sonecas, ele dorme melhor à noite, então ele precisa de 3. Nossa, o dia que ele fez 3 sonecas, ele ficou com despertar longo. E nesse dia ele fez 2, a noite fluiu melhor. Opa, então 3 está sendo demais. Não tá bom? Tá? A ideia é você entender a necessidade do seu bebê e não usar a tabela de janela de sono. Coloquei até em vermelho, para que não haja dúvida. Não use tabela de janela de sono. Tem uma mentorada minha, eu dou tabela de janela de sono. Natália, minha suporte, ela está aqui, ela participa de todas as reuniões. Nunca me viu dar tabela de janela de sono. Não trabalho. Tá? Mas isso aqui eu dou para todas as minhas mentoradas, exatamente isso. A diferença é que eu ajudo elas, né? Elas preenchem, me mandam, e aí eu faço uma reunião individual com elas, a gente abre a planilha e juntas nós analisamos. Eu falo, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Esse horário funcionou melhor, não sei o que, por aí ajudo ela a encontrar uma rotina mais funcional para o bebê dela, que funcione melhor, mas não baseado em outro modelo de rotina pronto, mas baseado na necessidade do bebê dela. Minha bebê não consegue engatar no soneca, faz só 30 minutos e no colo. Porque está com essa questão, né? Que eu falei, né? Não está faltando hormônio, está faltando pressão de sono. Ou às vezes tem pressão de sono, não tem hormônio. E aí não segura esse sono, tem que ficar no colo, a base da corregulação segurando esse sono. Porque os outros 2 sistemas estão desregulados. A grande dificuldade é saber que o bebê precisa de 3 sonecas, mas ele simplesmente não quer dormir a soneca naquele dia. Por quê? Por que que o bebê não dorme? Porque está faltando hormônio. Então você tem que fazer o quê? Terapia de luz. Fazer a terapia de luz, que esses hormônios sobem, e aí ele vai dormir, naturalmente. Quer ver uma prova? Para você que acha que a dificuldade é fazer ele dormir, porque eu sei que ele precisa de 3, mas ele não dorme. Olha aqui. Catiele, mãe do Pedro. Era exatamente isso. Pedro chorava muito na hora que tinha que fazer a tal. Ela já tinha passado com a consultora, né? A consultora tinha falado para ela usar Schwedel, usar ruído branco, colocar para dormir de 2 em 2 horas, que a tal tá a janela de sono. Mas aí na hora que ia colocar, Pedro chorava muito, demorava para dormir, demorava mais tempo para fazer ele dormir do que dormindo. Ficava 1 hora para fazer ele dormir, dormia 20 minutos, acordava. Agora, 20, 30 minutos acordava. A soneca dele nunca passava de 30, 40 minutos, no colo. Porque se colocasse no berço, não chegava nem a isso. Pedro era exatamente desse jeito. Pode ser que algum de vocês está desse jeito. A luz vermelha funciona para terapia de luz? Sim, a gente usa a luz vermelha na parte da noite, que a terapia de luz é feita em 2 partes, a parte da manhã e a parte da noite. A parte da noite a gente usa a luz vermelha, tá? Então, ó, começamos a fazer, vamos olhar para o Pedro, vamos oferecer o que ele precisa, né? Então, ela fez um mapeamento lá para mim, 3 dias, ajudei ela a olhar a necessidade do Pedro, ajustamos conforme a necessidade dele, né? Começamos a fazer terapia de luz, tiramos o tal do Schwedel, que ela dele detestava, tiramos a bola de pilates da jogada e vamos oferecer o adormecer para o Pedro direto no berço, mas fazendo a terapia de luz, ajustando os horários conforme a necessidade de Pedro. 1 semana de mentoria, olha só que ela mandou para mim. Ele só quer saber de dormir agora. Porque a gente, na rotina, a gente coloca o horário de mamada, o horário de brincar, e ela mandou isso daí que ele não queria nem brincar, ele só queria saber de dormir. Ele só quer saber de dormir agora. Isso é normal no começo, né? Quando a gente começa a ajustar, os hormônios sobem e dorme pra caramba. Mas eu coloquei para ela, que maravilha, e sem Schwedel, viu? Ela falou, nossa, ele odeia o Schwedel. Ele detestava, tirou o Schwedel.
diminuiu o choro, mas precisou ajustar os hormônios para segurar esse sono. Então, a gente levou uma semana aí com terapia de luz para começar a ver os primeiros resultados. E aí, depois de 3 semanas, olha só o que ela me mandou. Ela falou, sei que é tarde, porque já era umas 8h30 da noite, ou 8h37, mas só para te falar, ele dormiu sozinho no berço, sem reclamar. Fiz o ritual noturno, coloquei ele no berço, ficou uns 10 minutos sem chorar e adormeceu. Tá aprendendo a dormir sozinho no berço, tá dando certo, graças a Deus. Por quê? Como que uma criança que só dormia no colo 20, 30 minutos, não aceitava dormir no berço mais que em 20 minutos, né? 30, 40 minutos era no colo, começa a fazer o sono e dormir sozinho. Qual a mágica? Quando o bebê faz sono, boas sonecas, 2 sonecas que somam 3 horas no total durante o dia, rotina tranquila, mas continua acordando 11 meses. Sabe o que acontece aí, Monique? Porque quem falou para você que ele precisa de 3 horas de sono? Você viu em alguma tabela? Será que é o suficiente para ele? Por que ele continua acordando? Será que é só a questão da soneca? Tem vários outros fatores. Tem hormônio para segurar esse sono? A alimentação está suprindo, não tem fome, os horários do almoço e da janta não estão atrapalhando esse metabolismo, trabalhar e fazer os hormônios, porque eu vejo muita mãe que fala que o bebê come bem, mas na hora que você vai ver o horário do almoço, o horário da janta tem nada a ver com o metabolismo da criança, porque a mamãe coloca como se fosse o metabolismo de um adulto, compara muito, né? E não funciona. O metabolismo deles é completamente diferente, né? Nossa janela de fome é de 6 horas. Uma criança não consegue ficar 6 horas entre um almoço e uma janta, por exemplo. E eu vejo mãe que dá um almoço meio-dia, meio-dia e pouco, vai dar janta para a criança 6 e pouco, 7 horas. À noite, um intervalo de mais de 6 horas, ou às 6 horas, e a criança não aguenta. Isso. Essa comida está totalmente no horário errado. Isso, esse metabolismo vai atrapalhar o sono noturno. Então, teria que olhar essa rotina como um todo, Monique. Com certeza tem coisa que não está funcionando. O meu bebê de 11 meses não é para ficar cuidando na madrugada mais mesmo. Qual a idade do Pedro? O Pedro, aqui, quando ele entrou na mentoria, ele estava com 2 meses e meio, menos de 3. Quando ele começou a dar esses sinais de adormecer bem, ele já estava com quase 4 meses, né? Estava faltando acho que uma semana, assim, para fazer 4 meses, né? Que levou umas 3 semanas aí para ajustar. E aí vamos seguindo. Deixa eu mostrar outro exemplo para vocês aqui. Rosana, mãe do Henrique, ela ia voltar a trabalhar. E aí tinha uma questão que eu acho que muitas passam por isso. O bebê só dormia mamando e só dormia no colo da mãe. E ela ia voltar a trabalhar, e a preocupação dela, como que Henrique vai dormir? E eu falei para ela, calma, nós vamos organizar, ele vai conseguir fazer sonecas no berço, com outros cuidadores, sem depender tanto da sucção do seio. A gente tem como trabalhar essas questões. E aí a gente foi trabalhar, e começamos a trabalhar, de fazer os ajustes hormonais, né? E até esses ajustes do modo de adormecer também, para passar tranquilidade e segurança para o Henrique. E suprir a necessidade de sucção de outra maneira que não fosse o seio, né? Que são as necessidades sensoriais que eu falei lá no primeiro slide, alguns números slide. E é o que aconteceu? Milagrosamente, ela mandou para mim, quero compartilhar que ontem, milagrosamente, o Henrique dormiu das 8 da noite até as 2 da manhã. Aí ele acordou, mamou, e foi acordar só perto das 6. Ele começou a reclamar e ela foi lá ficar com ele, só para poder ajudar até o horário de ver a exposição da luz. Aí ela falava, a gente acordava e nem acreditava que ele ainda estava dormindo. E aqui, quando ela voltou, ela mandou agradecendo o último dia na mentoria, adorei te conhecer e tal, já estamos colhendo bons frutos. Hoje de manhã ele fez a soneca de 1 hora, como esperado, porque a gente limitou a soneca dele, que estava muito longa da manhã, limitamos de 1 hora, e depois ele virou um reloginho, ele mesmo começou a acordar por 1 hora. E às 8h30, quando ela saiu para trabalhar, ele já ficou dormindo na soneca, né? Depois eu vi que o pai conseguiu colocar para dormir de novo, para fazer a segunda soneca, né? Falou que o pai tinha conseguido, sem problema, Henrique dormiu sem o TT da mamãe, conseguiu fazer a soneca com o papai tranquilamente. Mas a gente primeiro teve que ajustar esse passo aí que eu falei para vocês. Terapia de luz e distribuição das sonecas de acordo com a necessidade do bebê, não com janela de sono. No meu caso, meu bebê dormir só mamando, eu estou exausta. Porque, gente, se a gente ajustar os sistemas, o bebê vai dormir, vai apagar de qualquer jeito, sozinho. Igual o Pedro ali, a mãe colocou no berço, deitadinho no ninho e dormindo sozinho. Sem precisar de mais nada. Por quê? Porque tinha um monte de pressão de sono no sistema, paga, né? Para quem não estava aí na hora que eu comecei, foi uma das primeiras coisas que eu falei, quando tem hormônio e pressão de sono, a pessoa dorme em qualquer lugar. Uma pessoa que dorme dirigindo, uma pessoa que dorme de pé no ônibus, dormir no berço, fica fácil. Agora, se não tem, você vai ter que ficar conduzindo mesmo, através do balançar, através do mamar, segurar essa criança para dormir.
Então, segundo passo, né? Tudo bem, Chile, já arrumei a terapia de luz, já separei a rotina, que mais falta, né? Quando a gente faz tudo isso, a criança vai adormecer. Mas e manter esse sono, né? Conseguir manter esse sono a noite inteira, que é uma das coisas que eu prometi para vocês nessa reunião, né? 3 passos para dormir a noite inteira. Como é que eu faço para garantir uma soneca longa, por exemplo, de 1 hora e meia ou 2 horas? Como eu faço para manter esse sono noturno? Aí não basta só ter aqueles hormônios para pagar a criança, né? Tem que ter hormônio para manter, mas você também precisa ter as necessidades supridas. Porque nós dormimos em ciclos. O que é isso, Chile? Ninguém dorme direto. A gente dorme em ciclos. O sono mais leve fica profundo, volta a ficar leve e temos um breve despertar, onde o nosso cérebro faz um checklist, vê se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ele emenda outro ciclo. E se não tiver, tire. Aí ele acorda. Ele acorda quando? Quando ele vê que a sua bexiga está cheia, aí você acorda com vontade de fazer xixi. Quando ele vê que o seu corpo está ficando desidratado, você acorda com sede. Tá? Então, no caso da criança, se está com fome, né? O estômago está vazio, vai acordar por fome. Graças a Deus, Deus é tão bom que a bexiga não acorda a criança só depois dos 3 anos. Ela faz o quê? Ela solta direto na fralda, né? Então, graças a Deus, a gente não tem essa questão. Mas às vezes tem outras necessidades que não estiverem supridas, essa criança vai acordar. Então, quando a gente fala de rotina adequada, não é aquela rotina aí que a gente vê direto aí de horário fixo para tudo. A rotina adequada não é ter horário fixo para tudo, mas é suprir todas as necessidades pessoais daquele bebê. Por isso que eu falei que aquele miolo, muitas vezes não é olhado, porque tem que olhar no detalhe o bebê. E quais são essas necessidades, Shirley? Principalmente essas 4. Por isso que a minha mentoria chama Mentoria ABCD do Sono. Tá? Porque atende essas 4 necessidades. Quais são elas? A alimentação ou amamentação, para quem está em alimento exclusivo, para quem já tem introdução alimentar. Os dois, né? Por quê? Para que a gente garanta que na hora que fizer esse checklist não tenha fome. Ou pelo menos faça esse checklist 2, 3, 4 vezes e só depois vai ter a fome. E aí essa criança vai acordar só para mamar. 1, 2 vezes, 3 vezes, se for uma RN. Se não for uma RN, não deveria acordar 3 vezes, deveria acordar menos. Porque essa dieta dele iria suprir, que é o caso daquela mamãe que falou do bebê de 11 meses. O bebê de 11 meses, a gente imagina que no mínimo, no máximo, uma vez acorde para mamar, né? Por causa da várias vezes. Tá, então a gente olha esse pilar. O segundo pilar é o brincar, onde a gente dá atividades sensoriais nessa criança. Se essa criança não tem o sensorial trabalhado, ela pode acordar na madrugada para quê? Dando gritinhos, querendo brincar, querendo girar, querendo ficar de pé no berço, querendo treinar tudo que o sensorial dela não foi estimulado. Então, tem muitas mães que muitas vezes falam, não sei nem por que que ele acordou. Ele acordou e aí eu tento dar de mamar e ele não quer, ele não está com fome, ou ele só chupeta um pouquinho e ele não quer voltar a dormir, demora a dormir na madrugada, demora a voltar a dormir. Realmente é uma criança que não passou por ter os estímulos sensoriais que precisava, tá? O que mais que essa criança precisa? Ela precisa de um momento de colo e conexão para suprir a necessidade emocional dela. Porque senão essa criança acorda também. Acorda para quê, Chile? Buscando a presença da mãe. Então, tem criança que acorda por causa da presença mesmo. E aí a mãe faz o quê? Aí coloca do lado da minha cama e ele dorme. Claro, porque quando ele acorda, a mãe está do lado, ele volta a dormir. Supre a necessidade. Mas aí a mãe fica presa à cama compartilhada. E nem toda mãe gosta de cama compartilhada. E nem toda mãe não é que nem gosta, porque às vezes não funciona. A mãe se mexe, acorda o bebê se mexe, acorda a mãe, nem um nem outro dorme bem. Tá? Mas por quê? Porque essa necessidade emocional de conexão não foi suprida ao longo do dia. Então, a gente tem que colocar alguns momentos para isso. Por isso que nos meus planos de sono, minhas mentoradas sempre tem lá no final do dia, junto com terapia de luz, brincar com os pais. 15 minutinhos, 20 minutinhos para brincar com essa criança, para suprir essa necessidade emocional e diminuir a necessidade de presença. E o que mais que essa criança precisa? Precisa dormir, né? Fazer boas sonecas. Porque se ela não dorme, ela vai acordar chorando. Muitas vezes um choro desesperado. A mãe acha que está tendo pesadelo. Não é, é porque está dormindo muito mal na soneca. E o sono fica fracionado, né? Porque é aquele bebê que acorda de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, por conta disso. A Gabriela falou, eu preciso de ajuda, meu bebê de 9 meses tem de 5 a 14 despertares. Parece exagero, né? Quem está lendo, assim. Mas hoje eu não me estranho mais, porque eu já peguei vários casos de bebê com 12, 13 despertares mesmo. Tem duas a 3 sonecas, um total de 3 horas por dia. Mama no peito, mama chupeta, come sólidos, tudo adequado para a idade. Respeito sinais de sono, todos esses despertares, todo, tem todos esses despertares, tanto quando dorme no berço, quanto quando fazemos cama compartilhada.
nada resolve, estou parecendo um zumbi. Precisa dar uma olhada realmente nessa criança, ver o dia a dia, porque às vezes, sabe o que que é? Essa rotina toda está desequilibrada. As sonecas faz 3 horas, mas estão mal distribuídas, né? Come bem, mas o horário de almoço e jantar está mal distribuído e esse metabolismo não está funcionando bem. Isso reflete no sono noturno, tá? Então, não tem modelo de rotina, tem que atender as necessidades do bebê. Nunca esqueça disso. Se tiver que guardar só uma coisa dessa aula toda, é atender as necessidades do bebê. Quais necessidades, Chile? Estas 4. Conforme o bebê precisa, não conforme a tabela manda, não conforme o Google manda, porque o bebê não tem obrigação nenhuma de seguir tabela. A obrigação dele, que o corpinho pede, são suprir as necessidades dele. Para isso, ele vai fazer o que tiver que fazer. Se tiver que acordar 10 vezes na madrugada, ele vai acordar. Se tiver que chorar, espernear, gritar, ele vai fazer. Tudo em busca de atender as necessidades dele, básicas. Tá? Quando a gente oferece isso, de atender as necessidades básicas dessa criança, as coisas começam a funcionar. Então, eu trouxe aqui o caso da Amanda, mãe da Maitê. Ah, foi esse caso aqui que eu falei para vocês que ela colocou impressionante. Deu horário da soneca, Maitê dorme. Porque ajustou os sistemas. Aqui, Maitê não dormia no berço, fora de casa, de jeito nenhum. Soneca só no colo. Então, a Amanda tinha que ficar no escuro com ela no colo para ela poder dormir. E a mãe ficava presa, não conseguia fazer mais nada da vida. Só garantindo soneca de Maitê. Então, quando a gente organizou, começou a equilibrar isso, Maitê começou a dormir com o horáriozinho certo, né? Na quantidade que ela precisava, em qualquer lugar. Começou a dormir naturalmente. Aí a mãe mandou para mim, qual é a vida da mãe que faz rotina ABCD? Acordar o bebê de todas as sonecas. 5h15 fará 2 horas que ela está dormindo. E eu falava, não deixa passar de 2 horas. A uma menina que não dormia nada, ela começou a dormir, dormir, dormir. Eu falei, agora está dormindo demais, vamos cortar. Não deixa dormir de 2 horas, para não desequilibrar o sistema de pressão do sono. E aí é desregular de novo. Tá? Então, as coisas começaram a funcionar. Essa menina começou a dormir em qualquer lugar. Né? Aqui é no dia de véspera do Dia dos Pais. Ela tinha saído para comprar o presente do marido e do pai dela. Quando ela olhou no carrinho, Maite dormiu. Ó. Luz acesa, a gente andando para lá e para cá, e Maite dormiu sozinha. Sem precisar balançar, sem precisar mamar no seio, sem nada. Simplesmente apagou, sozinha. Porque primeiro fez o que tinha que fazer. Qual o melhor horário de almoço e janta? Depende da criança, tá? Tem que ver o horário que ela acordou, que ela fez as últimas mamadas na madrugada, e aí a gente começa a calcular isso daí e distribuir conforme o metabolismo da criança. Então, não é que eu não queira dizer, é porque senão eu ia te dar uma tabela que não vai funcionar. Isso. Tem que olhar a rotina da criança, tá? Então, você pode olhar, mapeia o dia da sua criança. E olha, quando eu coloco o almoço nesse horário, ele come melhor, ele dorme melhor, tá? Mas pensa que tem que ter pelo menos 2 horas de intervalo entre a janta e o sono noturno. Isso daí sim. Tá? Meu sonho é que minha filha dormisse de qualquer jeito. Em casa temos uma criança de 2 anos, um sobrinho, e adultos no geral fazem muito barulho. Minha filha sempre acorda, ela faz 5 meses domingo, desde sempre foi assim, fico muito estressada quando coloco ela para dormir e começa barulheira. Pois é, mas se ela tiver hormônio, ela fica menos sensível ao barulho. Porque esse sono acaba aprofundando mais. Então, por isso que acontece esse efeito de dormir no barulho, porque precisa de hormônio. E aqui eu coloquei outro caso da Juliara, mãe do Mateus, que ela colocou assim, ó, havia feito 2 cursos de sono que não me ajudaram, porque o curso não entra na minha rotina, naquela negócio de modelo de rotina pronta, né? Quando ela veio aqui para a mentoria, foi o melhor investimento, porque atendeu às nossas particularidades. Isso que é o mais importante, entender as particularidades do bebê e da rotina da família. Ela falou, explicou coisas que mesmo com muita pesquisa eu nunca tinha ouvido falar, e fazendo ajustes simples, que são exatamente esses 3 ajustes que eu estou passando para vocês. Nada complicado, meu bebê finalmente começou a dormir melhor e eu posso descansar. O principal também é que você me ensinou a não ficar presa por causa de rotina. Eu posso ter uma vida normal. Eu falei que não precisa ter rotina de horário fixo para tudo. E mesmo assim, meu bebê dormir bem. Muito obrigada, gratidão, tarará, que ela mandou quando ela estava finalizando a mentoria. Ela queria agradecer, me agradecer. Quando você fala de janta, vale para o bebê de 2 meses que só mama também? Sim, porque é uma coisa interessante que as mães acham que porque o bebê mama, não sei, ele não tem que ter refeições principais. É claro que a gente trabalha com a livre demanda no bebê até 6 meses, a gente entende, mas tem que entender também o que é livre demanda. Livre demanda, eu falo que não é a casa da mãe Joana, não é livre oferta, as pessoas confundem.
A livre demanda é o bebê mamar a cada 30, 40 minutos. Isso não, isso só significa que essa amamentação não está boa, não está suprindo essa criança. E também não é ficar, deixar 2, 3 horas porque ele não chorou para mamar. Porque o chorar para mamar é só quando está com muita fome. E a gente não come só quando a gente está com fome. A gente come porque está no horário de comer. Então, essa criança tem que ter o horário que seria para um café da manhã, um horário do almoço, um horário do lanche da tarde, um horário da janta. Ela tem que ter 4 boas mamadas com horário fixo. E as outras a gente vai encaixando conforme a demanda da criança. Se é uma criança que mama mais, a gente coloca mais. Se é uma criança que mama menos, que é menor, mama menos, mama menos. Isso é livre demanda. Mas não significa que ela não tem que ter horário de café da manhã, almoço, janta, lanche. Ela tem que ter, tá? E a última mamada é 2 horas antes de dormir. Então, você vai dar uma janta boa, uma mamada de 2 seios, feito as massagens de preparação, que é outra coisa que muitas mães deixam para lá. A gente tem que fazer a drenagem dos mamilos, tem que fazer a massagem shake, preparar essa mama para dar uma mamada efetiva na janta. E na hora de dormir? Na hora de dormir, ela vai dar outra mamada. Isso a gente chama de ceia. Tá? Tem que ter a ceia também. Terceiro passo, vamos lá, né? Senão a gente não termina. Terceiro passo, facilitar o adormecer e a autonomia. Foi o que a gente fez com o Pedro lá, né? Depois que a gente ajustou os hormônios, a gente começou a trabalhar para que ele parasse de dormir só no colo e começasse a dormir no berço. E colocar ele, fazer o ritual, preparar tudo, e colocar ele já sonolento, já com hormônio, já com pressão de sono, porque já estava ajustado. E aí ele ficava quietinho 10 minutos, sem chorar, e dormia. E estava aprendendo a dormir sozinho, né? Dormir, adormecer sozinho, na verdade, né? Então, esse é o terceiro passo. Então, não tentem fazer, porque muitas pessoas querem mexer aqui, quer começar com o bebê direto aí, tem que fazer os 2 passos anteriores, aí não vai funcionar mesmo. Aí fica igual a mãe, não pegou a linha, não pegou o bico, não pegou nada, nada me ajuda. Mas por quê? Porque está fazendo tudo pelo contrário, de cabeça para baixo, estava mexendo nos pontos de maneira incorreta. Tá? Quando você mexeu lá, já criei, arrumei o hormônio, já arrumei a pressão de sono, distribuindo bem as sonecas, supri todas as necessidades desse bebê, né? Distribuir as refeições no horário certo, o momento brincar durante o dia, momentos de conexão com a família para suprir o emocional. Aí é só a gente ajudar a criança a relaxar, que as coisas funcionam. Tá? E aí a gente faz isso como? Com um ritual relaxante. O ritual tem que ser relaxante. Relaxante para quem? Para o bebê. Cada um relaxa de um jeito, então você tem que ver o que funciona para relaxar o seu bebê. Não existe fórmula pronta para isso. Ele fala, eu faço o ritual e não adianta, porque você está fazendo um ritual que você viu na internet, não um ritual que o seu bebê gostaria. A prioridade não é seguir a fórmula que a internet mandou, é seguir o que o seu bebê está sinalizando que para ele funciona. Tem bebê que precisa muito do balançar, mas aí você pode dar o balanço de outra maneira que não seja no colo, né? A gente bota deitado, bate no bumbum e dá esse balançar através da batida no bumbum, né? Tem criança que precisa de sucção, você pode dar sucção de outro jeito que não seja no seio, né? Para que funcione. O que relaxar essa criança? Ter um ambiente confortável. Aí entra o tal do ambiente, né? Que você vê muitos cursos que começam por onde? Ah, ruído branco, chuedo, luz, não sei o quê. Por aqui. E não fez as 2 primeiras etapas, por isso que não funciona. Precisa ter um objeto de apoio para dar segurança e muitas vezes sucção, né? Com o bebê até 6, 7 meses. Tem uns que até 9, você vê que eles ainda precisam muito da sucção. Mas normalmente depois de 9 meses, se você conduzir a sua criança direitinho no processo de autonomia do sono, ele não vai mais precisar da sucção. Então, Pedro, 4 meses já estava dormindo sem sucção, né? Maitê também, estava fazendo Maitê dormindo ali. Maitê estava com uns 4 meses, pô, não tinha nem 5 meses, já estava dormindo sem sucção também, tá? Mas tem que conduzir. Como é que eu faço isso? Ritual. Tem o tal do Shredder, que funciona para algumas crianças, tem criança que não gosta. Se não gosta, não usa. Faz igual a gente fez com o Pedro. Tá? Tem uns que precisam realmente de um colinho com uma batidinha no bumbum. Tem uns que precisam mamar, e aí mama, depois você tira. Por quê? Porque não pegou chupeta e tal. E eu ainda não consegui introduzir outra coisa para ele. Então, enquanto isso, você pode fazer, e não tem problema nenhum. Mama, te faz a retirada gentil e termina a dormir no berço. Tá? Não tem aquela questão, não vai virar associação, nada. Um paninho na orelha, a criança deitada de barriguinha para baixo com um paninho na orelha, né? A naninha. Às vezes só a criança deitada e uma massagem nas costas, um cafuné, o que ia ajudar a relaxar essa criança, tá? O ambiente tem que ajudar, claro, o ambiente tem que estar confortável, né? Escuro, não pode estar nem quente nem frio. O que que vai atrapalhar essa criança? Não pode estar muito barulhento. Se está barulhento, a gente abafa com um ruído branco, se for o caso, até que essa criança adormeça, né? Isso eu estou falando para preparar para o sono noturno, a criança.
E o amiguinho do sono, né? Que a gente pode usar também, né? É o bichinho de borracha, que algumas crianças gostam de apertar, outros gostam de morder, uma chupeta com paninho, né? Um livrinho de banho, que a criança pode, eu gosto desse aqui, que ele pode morder a pontinha, tem umas pontinhas que dá para morder, então ele folheia e morde, então tem criança que folheia para lá e para lá, para cá, joga para lá, para cá, esse livro até que ela se acalma e dorme sozinha. As bonequinhas, né? Eu gosto dessas Mewtwo, são fofinhas e tem um olhinho fechado, parece que está dormindo, vira um amiguinho mesmo para dormir junto. Então, vamos ver o que realmente funciona para o seu bebê, tá? Suzana, eu expliquei a terapia de luz, mas a terapia de luz é ter horário fixo para ver a luz de manhã, de preferência a luz do sol, e à tarde é a hora que você entra com as luzes incandescentes quentes, vermelha ou laranja. Tá? E ela tem que ser com horário fixo também, 12 horas após o acordar. Viu a luz, 12 horas depois você entra com a escuridão. Agora, qual é esse horário de ver de manhã e ver à noite? Depende do horário do seu bebê. Então, faz um mapeamento, vê quais são os dias, a média de dia que ele acorda sozinho, para você escolher esse horário. E o que mais? Aqui, ó, um exemplo da Nina, essa princesinha aqui. Eles moravam em Luxemburgo, lá na Europa, essa menininha aqui. E a Nina também tinha essa questão de que precisava ter autonomia de sono, né? A Thaís ficava horas balançando Nina no começo, tal, era difícil, Nina grande, pesadona já, e a gente foi adaptando. Isso aqui ela mandou na primeira noite, né? Primeiro a gente fez aquilo lá, arrumou os hormônios da Nina, ajustamos a rotina para distribuir bem a alimentação, as sonecas, para que ela tivesse prontidão, e aí, ajustado isso, começamos a trabalhar na questão de autonomia. E aí, na autonomia, eu falei para ela, agora está pronta, né? Vamos escolher uma coisa que ela goste muito, né? E ela olhou a lista, né? Até que é uma lista mais parecida com o que eu mostrei para vocês. E ela falou, olha, ela tem essa bananinha que ela gosta. Ela viu lá embaixo e falou, ela tem uma bananinha dessa e ela gosta. Eu falei, então vamos começar com a banana? Vamos tentar com a banana? Primeira noite, ela mandou isso para mim. Logo, ele deitou ela na cama, né? O pai, né? O pai que foi fazer. De novo com a banana, deixou ela rodando à vontade, porque a criança se mexe, ela não fica paradinha. Eu falei, só não pode chorar, tá? Se estiver se mexendo, fica. Se chorar, você espera. Mas ele viu que ela estava começando a chorar. Deu alguns tapinhas na bunda, né? Porque ela ainda era acostumada muito com balançar e a gente estava retirando. Eu falei, se chorar, para, dá as batidinhas para acalmar. Deu umas batidinhas no bumbum, mas sem segurar ela no lugar, sem prender, sem nada, só para poder dar essa calmadinha nela. Ela rolou muito com a bananinha, recebeu alguns poucos tapinhas e dormiu completamente, era 7h55. Então, eles acharam que ia até demorar mais. Eu falei, ó, primeira noite pode demorar uns 40 minutos, tal. E eles começaram umas 7h30, 7h55. Então, foi menos de meia hora, ela dormiu. Achávamos que ia demorar muito mais. Claro que aos poucos vamos diminuindo as batidinhas no bumbum, que era uma das coisas que a gente falou, vai diminuindo para retirar isso. Mas já achei muito promissor. E deixei o melhor para o final. Ela só acordou às 6h06. Então, ela foi de quase 8 horas da noite até 6 da manhã, direto, sem nenhum despertar. Ela falou, nem acreditamos, Shirley, que a menina tinha conseguido fazer isso já na primeira noite que a gente tentou a autonomia do sono, porque realmente dar autonomia para a criança faz toda a diferença nisso, criança ter autonomia para adormecer. Só que não é colocar uma criança, deixar ela chorando no berço para aprender a dormir sozinha, que isso é um crime. Até meu bebê vai fazer 11 meses, só dorme no peito. É acordar várias vezes para mamar, o que fazer? Tem noite que quase não durmo. Porque tem que entender, como que é o nome mesmo? Rayane, que o bebê não acorda nessa idade, principalmente. Ninguém tem tanta fome assim com 11 meses para acordar várias vezes para mamar. Até porque ele já tem um estômago grande, já tem capacidade gástrica. Então, ele não acorda para mamar. Ele não acorda buscando o seio. Ele acorda por algum motivo. E quando ele acorda, o jeito que ele acha de voltar a dormir é com a sucção, porque ele ainda é um bebê que não encontrou outros modos de adormecer, né? Que não fez esse trabalho da autonomia do sono como a gente fez com a Nina. Por isso que aí é o único jeito que ele acha que ele sabe adormecer, eu não sei. Então, ele... Agora, por que que ele está acordando tanto? Você já se perguntou isso? Por que que ele está acordando tanto? Né? Porque provavelmente essas necessidades dele não estão supridas. Está tendo hormônio para segurar esse sono? Né? Está tendo pressão de sono? Será que essas sonecas estão bem distribuídas ao longo do dia para deixar esse sistema de pressão de sono equilibrado? Né? Será que essa alimentação, almoço e janta dele está no horário certinho? Está atrapalhando a produção hormonal? Porque se não está no horário certo, o horário que ele devia estar produzindo hormônio, ele está fazendo a digestão da janta ou do almoço, né? E aí não tem. Então, tá bem desequilibrado, porque tudo isso faz a criança acordar. E aí ele acorda, não tem outro jeito, ele busca o seio.
E aí que a mãe muitas vezes quer desmamar essa criança, e o que acontece é que aí, quando ele acorda na madrugada, a mãe tem nem o seio mais para dar para ele voltar a dormir. E aí fica mais difícil ainda. Eu vejo muitas mães falando, nossa, piorou mais ainda. Porque fez o desmame quando a criança não tinha prontidão. Porque ouviu que tem que desassociar para fazer essa autonomia, sem antes arrumar a casa, tá? Então, a primeira coisa que eu oriento você, dá uma olhada como é que está a rotina dessa criança. Pega a planilhinha, pega um papel lá, anota e vê, né? Está acordando com regularidade? Está acordando cada dia no horário diferente? Se está acordando cada dia no horário diferente, os hormônios estão desequilibrados. Não tem nenhuma regularidade de soneca. Nenhum dia faz soneca no mesmo horário. Esses hormônios não estão funcionando. Tá? Essas irregularidades você consegue ver naquela planilha. Quando você ajusta, olha aqui, outro caso. Luísa, com menos de 5 meses, dorme em qualquer lugar. Eu pedi para ela fazer um depoimento, que ela estava super feliz. Eu falei, faz um depoimento então para eu colocar no meu Instagram. O pessoal veio e ela me mandou lá. Eu falei, conta um pouquinho da história. Aí ela colocou aqui. Eu nem coloquei tudo aqui, porque senão fica muito longo. Luísa, com menos de 5 meses, dorme em qualquer lugar. Tem apenas um despertar noturno para mamar. Mês e meio, aos saltos de desenvolvimento e transição de soneca. Que o povo fala, isso aí que é salto, não sei o quê. Bebê, todo mundo passa por isso. E nem por isso atrapalha o sono. Basta você estar com tudo, né, ajustado conforme a necessidade dele. Lembre-se, a prioridade é atender a necessidade da criança. Chile me mostrou que existe uma luz no fim do túnel, me ensinou que quando a rotina da criança está ajustada e suas necessidades supridas, podemos sair da rotina. E isso é maravilhoso. Então, você não precisa ficar preso à rotina, né? Você precisa suprir as necessidades da criança. E aí não tem salto, não tem transição de soneca, nada que vai bagunçar esse sono, porque ele vai continuar funcionando bem. A luz às vezes fica às vezes a noite inteira, depende, se você quiser. Se quiser, pode desligar, se não quiser, pode deixar ligar. Se o bebê jantar 2 horas antes de dormir, ele pode mamar antes de dormir? Deve, que é a ceia, tá? Então, qual o segredo, gente? Porque o bebê realmente durma a noite inteira, né? De uma maneira tranquila, é chegar ao final da tarde, ou melhor, no início da noite, com essas 3 maneiras aqui. Primeiro, ele tem que estar com sono. Para ele estar com sono, ele tem que ter hormônio de pressão de sono. Segundo, ele precisa estar com todas as suas necessidades supridas. E aí você faz isso oferecendo aquela rotina conforme o BCD, né? Com os 4, né? Alimentação, brincar, que é o sensorial, o colo, conexão, o emocional e o dormir, né? Tem que ter dormido ao longo do dia de maneira equilibrada para não chegar exausto e evitar aquele tal do efeito vulcânico e tal, essa criança. E o terceiro, estar relaxado e conectado, né? Que é a conexão emocional. Por isso que é bom colocar um ritual relaxante, um ritual de conexão com essa criança, um brincar, um banho de chuveiro, de repente, com o papai e a mamãe funciona, né? Para suprir essa necessidade emocional, que eu falo que é encher o copinho de amor da criança, encher o copinho de amor dessa criança. E aí, ela, relaxada, né? E se sentindo segura por causa da conexão emocional, essa criança vai dormir e segurar o sono a noite inteira. Minha filha mama picada e não consigo ajudar a fazer mamadas efetivas, porque não está preparando o seio, provavelmente, né, Raquel? Tem que. Eu até forneço isso para minhas mentoradas e dou aula de amamentação para elas também, para ajudá-las a preparar o seio, com a drenagem dos mamilos, principalmente, que não é só para RN. Para RN é a massagem circular, normalmente, que a gente faz para desempedrar tudo, mas depois de uma certa idade, vocês sabem, quem amamenta mais tempo aí sabe que já não empedra mais, já não tem, o leite para de vazar, não, né? Não precisa mais fazer. Não é essa massagem que eu estou falando. Eu estou falando de drenagem dos mamilos para facilitar a saída do leite, o fluxo de leite para essa criança maior. E fazer massagem shake também, né? Para poder deixar esse leite aí com uma capacidade de gordura maior, tá? Bebê de 9 meses acorda muito. Todos aqui que estão aqui é porque provavelmente o bebê acorda muito mesmo. E aqui eu queria aproveitar que vocês estão aqui para explicar para vocês que a gente faz tudo isso na mentoria e como que funciona essa mentoria, tá? Então, eu vou pedir 5 minutinhos para vocês, e aí eu abro para mais perguntas para explicar para vocês como que a gente faz isso na mentoria, tá? Como eu falei para vocês, não dá para a gente colocar a criança numa tabela, a gente tem que olhar a criança. Então, na mentoria é um acompanhamento individual. Eu vejo bebê por bebê. Para quê? Para te ajudar a entender as necessidades do seu bebê e fazer uma rotina adequada para ele. Como a maioria das mamães fez, eu tenho rotina e meu bebê acorda muitas vezes na noite. Por quê? Porque a rotina não está funcionando, não está adequada para ele. Pode estar bonita no papel, pode estar bonita conforme o povo do Google você achou, o modelo que você achou por aí. Mas para ele não está funcionando. Então a gente precisa adequar para ele.
Então, é sem usar tabela, sem usar fórmula pronta. É entender a necessidade do bebê, tá? Então, na mentoria, você não vai estar sozinha, somos nós juntas. Vamos analisar juntas a necessidade do seu bebê e as particularidades da sua família. Para quê, Chile? Para montar uma rotina ideal para o seu bebê dormir bem e que flua naturalmente com a sua família. Porque não adianta fazer uma rotina que vai estar só no papel e que não funciona, que é uma escravidão para a mãe, para o pai, e não funciona. Tem que ser bom para todo mundo, tá? Tem que fluir bem para o papai, para a mamãe, para os irmãos, quando tem, e para o bebê também. E, Shirley, como é que funciona, então, na prática, essa mentoria? Essa mentoria a gente começa sempre com uma consulta individual, tá? Então, eu dou um formulário de anamnese para essa mamãe me responder tudo sobre a sua criança, né? Sobre como que foi a gestação, o parto, quais são as vitaminas que está usando, quais são os médicos que estão acompanhando, como que está essa rotina do começo do dia até o final, como que ela faz para esse bebê dormir, tudo, né? Como que é o partinho do bebê, tudo. É um formulário um pouco longo, tem 14 páginas, não minto. Mas eu dou alguns dias para a mãe preencher, porque eu preciso dessas informações. E o diário do sono, que é aquele mapeamento que eu mostrei para vocês aí na tela, que ela vai me preencher com todos os horários, né? E aí a gente vai ter uma conversa individual, só eu e a mamãe, ou só eu, a mamãe e o papai. Tem um papai que gosta de participar, pode participar. Tem vovó que fica e quer participar, babá, pode ser quem for, mas vai ser só a sua família que você escolher, tá? E a gente vai trabalhar os ajustes para quê? Para regular o relógio biológico dessa criança, para equilibrar aqueles hormônios, a produção hormonal daquela criança, equilibrar o sistema de pressão de sono, né? Para que os dois casem na hora e essa criança comece a dormir naquela horinha sagrada. E é aqui que a maioria dos cursos falha, porque pula essa etapa, tá? E aí, depois disso daí, nós vamos ter o acompanhamento. Então, na segunda etapa, a gente vai ajustar essa rotina teste. Então, você vai aplicar, vai ficar lá fazendo ela por 1, 2, 3 semanas, e aí a gente vai se falando, né, pelo WhatsApp, para poder ir acompanhando, né? Como que foi o caso que aquelas mães me passaram o WhatsApp por causa disso. Olha, Chile, aconteceu isso, dormiu hoje, não sei o quê. O que funcionou e o que não funcionou também, para a gente ir ajustando, né? E com o objetivo do quê? De melhorar as sonecas ficarem mais distribuídas. Então, tem hora que precisa encurtar, uma que está muito longa, e outra que está muito curta naquele horário, aquele horário tinha que ser maior, a gente alonga. E a gente vai fazendo isso nesses ajustes. A terceira etapa, a gente vai ver, depois de 1, 2 semanas, se melhorou o sono noturno. Olha, como que ele está respondendo? Diminuiu os despertares, aumentaram, né? Por que que ele ainda está acordando nesses horários, né? E aí a gente vai fazer os ajustes finos, de ver se de repente tem que colocar uma refeição a mais para essa criança, né? Ou mudar um pouquinho no horário para poder caber uma outra refeição extra, para ver se é fome. Então, a gente sai fazendo esses ajustes, né? Não é só rotina de sono, rotina alimentar também pesa. E aí, tudo ajustado, a gente vai trabalhar a autonomia do sono, né? Aí sim, vamos mudar o modo de adormecer. Fazer essa criança que só dormia mamando, começar a dormir de outra maneira, sem mamar, né? Usando a sucção de outra maneira, ou sem sucção, dependendo da idade. Fazer essa criança, de repente, ela só dorme no colo, começar a dormir no berço, né? Ou tirar do berço, tirar da cama compartilhada, levar para o próprio quarto, para qualquer própria caminha, a gente faz isso para que realmente fique tudo redondinho. E aí sim, você vai chegando nesse nível, você começa a ter as orientações de como manter essa rotina flexível, né? Como que eu fazer para manter a rotina do sono dessa criança, mesmo em eventos, em viagens, em passeios noturnos, né? Então você vai ter todas as ferramentas para que seu bebê durma bem em qualquer lugar. Tudo bem, Chile. Eu até gostei da ideia. Gostaria da sua ajuda para me olhar todos esses pontos, né? Que você já me falou. E eu acho que faz sentido, mas eu acho que eu não vou conseguir sozinha. Quanto que fica, né, para você me acompanhar nesse processo? Então, tá aqui, eu trouxe uma lista de tudo que você recebe quando entra na mentoria, né? Primeiro, uma sessão individual. Normalmente, o valor da minha tabela é 697, mas são 6 encontros de reunião de mentoria. Esses daí são em grupo, né? Que nós temos 6 encontros quinzenais. Primeiro você faz o individual, depois a gente vai acompanhando diariamente pelo WhatsApp, de 15 em 15 dias a gente ainda senta na reunião no Zoom como essa, só que em vez de ser só dúvida no chat, eu abro o microfone com uma por uma, para ver como que foi o acompanhamento. Então, mais 6 reuniões de mentoria, normalmente em mentoria em grupo, então, de R$ 300, R$ 1.800, o plano de sono personalizado, que eu vou fazer
para a sua criança, né? Conforme tudo que nós conversamos, com passo a passo de tudo que precisa ajustar na rotina, eu te dou tudo em PDF. Não tem material pronto, eu faço um por um. Para isso eu estou aqui, eu 3 para fazer das minhas mentoradas que eu atendi essa semana. Tem que sentar amanhã para fazer um por um. Mais 90 dias de acompanhamento diário. Eu entro 3 vezes por dia lá no WhatsApp para responder. Mais 3 aulas com profissionais, que uma vez por mês eu trago uma profissional para ajudar. Esse mês a gente trouxe um odontopediatra para falar de como tratar dos primeiros dentinhos da criança. Já trouxe Nutri, vou trazendo de várias áreas, tá? Acesso a todos os meus cursos, né? Que se você comprar todos vai sair R$ 797, mais um convite gratuito para o workshop, que esse mês vai ter um workshop já, que eu vou falar sobre autonomia do sono, exatamente sobre o passo a passo de autonomia do sono, como fazer para ir retirar esses hábitos, né? Mudar esses hábitos de sono para a criança adormecer. Então, tudo isso ficaria, se você fosse contratar tudo separado, daria 5.491. Mas não cai da cadeira, porque não é esse o valor, tá? Atualmente a mentoria está tendo um investimento de R$ 1.111, né? Você pode parcelar até em 12 de 110. Esse é o valor que eu passo para quem manda para mim um direct lá, me manda chamando no WhatsApp, quem entra na mentoria, esse valor que eu e a Natália também que está aí, passamos. Mas toda vez que eu faço reunião no Zoom, eu trago um valor especial para o grupo VIP, né? Vocês são do grupo VIP, por isso vocês receberam o link. Então, para o grupo VIP, eu sempre dou um desconto especial. Então, o grupo VIP tem R$ 114 de off, mas até sábado, e depois a gente tira o cupom de desconto, tá? Então, até sábado, esse desconto de R$ 114 sai a R$ 997. Então, você pode parcelar em 12 de R$ 99,70. Então, 12,99,70, gente, dá R$ 3 e pouco. Acho que é 3,32 que dá, não paga nem um cafezinho para te manter acordado. Então, é uma questão aí de prioridade, de se organizar para realmente, acho que eu vou ajustar esses 3 pontos, né? Com o meu bebê, eu vi que ele precisa mesmo e eu gostaria de contar com o seu apoio. Então, vem que nós estamos aí te esperando. A Natália mandou aqui o link, até para quem já quer pegar o link de desconto, que você não vai achar isso no Instagram em lugar nenhum, não tem. Esse link é só para o grupo VIP, tá? Então, quem quiser já copia, tá aí no chat o link com desconto já para o grupo VIP. E quem quiser, quem eu não consegui pegar na reunião, eu estou assistindo a gravação, Shirley, né? Não participei do chat, não tem como pegar o link, como que eu faço? Pode me chamar no WhatsApp da Natália, que ela vai passar esse link para vocês, né? Ela está lá no grupo também, entra no grupo VIP lá também. Quem não quiser anotar esse número agora, aí pode lá no grupo VIP procurar a Natália do suporte, que ela passa o link para vocês com desconto. Quero agradecer aí a participação de vocês que ficaram até o final.